Estou mais uma vez aqui para ministrar a pré-aula intitulada A Degeneração da Liderança Sacerdotal, da lição número 4 do quarto trimestre da nossa revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Para nós entendermos este tema, nós vamos ler o texto áureo que nos diz assim: E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel capítulo 2, versículo 23. Nós observamos, portanto, essas palavras foram ministradas pelo sacerdote e juiz Eli aos seus dois filhos, Ofni e Finéias. Os dois, portanto, eram displicentes, os dois eram coniventes, os dois deturparam, portanto, degeneraram o sacerdócio levítico, e o pai está apenas comunicando, mas o erro foi do próprio pai, que não soube criá-los, não soube instruí-los sobre como servir melhor a Deus. Então nós vemos essa degeneração da liderança sacerdotal específica, portanto levítica, nos dias de Levi, ou melhor dizendo, de Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, dois sacerdotes que o ajudavam, o auxiliavam, mas que desprezavam a Deus, a disciplina, e não deram um bom testemunho. A verdade prática nos diz: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Aqui, portanto, o cuidado que nós devemos ter pelo nosso comportamento na igreja, na sociedade, no trabalho, na escola, por onde passarmos, darmos um bom testemunho e evitarmos o pecado, porque o pecado vai denigrir a nossa imagem de cristãos. Para nós entendermos esta lição, nós queremos apresentar Israel em três tempos: o tempo de Josué, o tempo de Juízes, e também chamado autocracia, ou melhor dizendo, o governo de Deus, e por último, o tempo dos reis, que seria a monarquia. Nós vemos, portanto, esses três tempos, desses três momentos da história de Israel. O primeiro tempo de Josué, ele foi um grande líder, ungido por Deus, recebeu a chamada de Deus, foi ungido através de Moisés, que o designou por ordem de Deus para ser seu sucessor, e vemos Josué correspondendo, portanto, às expectativas, por ter sido muito temente a Deus. Ele se dedicou toda a sua vida e só saboreou a vitória. Nunca teve uma derrota, com exceção daquela batalha contra os moradores da cidade de Ai, por causa do pecado de Acã. Ele, portanto, retirou o pecado do meio do povo, retornou às suas atividades como militar, como general do exército, comandante, portanto, daqueles que batalharam pela conquista da terra, e a terra foi conquistada através da atuação de Josué. Mas ele previa, portanto, que depois da sua morte, o povo iria se desviar. E nós vemos exatamente em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, ele informando: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porque se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vós habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Josué conduzia o povo na liderança diante de Deus com toda a disciplina. O povo o respeitava muito, o povo temia a Deus através do seu testemunho, do seu exemplo. Mas chegou a sua velhice, em que ele reuniu todos os líderes e falou que quando ele partisse, ele imaginaria que eles se desviassem e deixassem o Senhor. Mas ele colocou a sua posição: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos que Josué, na verdade, faleceu. Aqui em Juízes, no capítulo 24, versículo 31, fala que eles continuaram por um tempo servindo a Deus por causa dos anciãos companheiros de Josué que permaneceram vivos. Depois que estes morreram também, eles se desviaram. Exatamente o que a gente lê: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, depois que Josué e aqueles anciãos, seus auxiliares, morreram, o povo gradativamente foi se esquecendo da liderança que tiveram de Josué, esqueceram-se de Deus, voltaram para os deuses falsos, e Deus então os abandonou. E aí a gente vê esse momento chamado segundo tempo dos juízes, ou a teocracia, é o governo de Deus. Deus governando através daqueles homens que ele levantou, os juízes. Nós temos 14 juízes que atuaram nesse período da teocracia. O primeiro juiz chamou-se Otniel. Otniel, ele era sobrinho de Caleb, filho do irmão de Caleb chamado Kenaz. E ele enfrentou os sírios que dominaram Israel durante 8 anos. Ele venceu, portanto, os sírios e estabeleceu a paz e governou pelo Espírito de Deus, recebeu, portanto, a unção de Deus para estabelecer a teocracia. E enquanto ele viveu e ele foi juiz, o povo temeu a Deus. Quando ele faleceu, novamente o povo se desvia de Deus, entrega-se à idolatria, passam a adorar aqueles deuses falsos que existiam dos cananeus, dos amorreus, dos amonitas, daqueles povos vizinhos. Então Deus levanta, depois que o povo chora de tanto sofrimento, nas mãos de outro inimigo, agora os moabitas. Os moabitas dominam durante 18 anos e eles clamam a misericórdia, e Deus levanta então o juiz Eude, o segundo juiz Eude, que da mesma forma que Otniel administra o povo pela unção de Deus, dando sequência à teocracia. O terceiro chamava-se Sangar. Ele, quando o povo sofria agora nas mãos dos filisteus, o povo então clamou a misericórdia de Deus. Deus então socorreu, suscitando este juiz chamado Sangar, e ele trouxe a liberdade para o povo, vencendo os filisteus. Vemos agora o quarto juiz, é uma mulher chamada Débora. Com a morte de Sangar, o povo volta à idolatria, volta a pecar. Aí Deus ouve as orações, o clamor, o povo pede misericórdia, pede perdão. Então Deus unge essa mulher, que era profetisa e também juíza, chamada Débora, e ela enfrenta, juntamente com Baraque, os cananeus, que dominaram durante 20 anos Israel. Então, com a morte dela, o povo volta a esquecer de Deus. Então, toda vez que o juiz morria, o povo abandonava Deus. Mas o povo sofria bastante. Deus o entregava nas mãos dos inimigos. O povo sofria bastante, clamava por Deus, e Deus, que é fiel, Deus que é misericordioso, Deus sempre providenciou um libertador. Aí vemos agora Deus levantar Gideão. Gideão defendeu o povo e lutou contra os midianitas, livrando o povo das mãos desses vizinhos que atacaram e expoliaram a terra de Israel. Então Gideão, ele governou durante um bom período, enquanto viveu. Depois da sua morte,
eles tornaram a se levantar contra Deus, desviando-se dos caminhos do Senhor, servindo aos deuses falsos. E Deus então levanta com o choro deles, com o clamor deles, um outro juiz chamado Tola. Tola enfrentou os cananeus que voltaram a dominar o povo de Deus, o povo de Israel. E ele foi juiz durante 23 anos. Após a sua morte, o povo novamente desobedece, o povo se desvia e o povo sofre porque é castigado, mas no grande sofrimento clama a Deus, Deus tem misericórdia e levanta um outro juiz chamado Jair. Jair, então, vai contra os próprios cananeus que se levantam contra os judeus, contra os israelitas, enquanto havia o espaço da morte daquele juiz, que eles se esqueceram de servir a Deus. Então veio Jair, ele foi juiz durante 22 anos. Ele faleceu, o povo novamente se desviou. Sempre o povo se desvia após a morte do juiz. O povo se esquece dos benefícios de Deus, de adorar a Deus, para adorar a deuses falsos. Aí Deus levanta Jefté. Jefté, ele foi ungido por Deus, foi juiz durante 6 anos e venceu os amonitas, que tinham invadido e dominado a terra de Israel. Após a morte dele, o povo novamente se desvia, clama a Deus e Deus levanta o juiz chamado Ibizan, que foi juiz durante 7 anos e lutou contra os cananeus para expulsá-los que tinham tomado conta da terra de Israel. Da mesma forma, o povo se desvia após a morte desse juiz. Aí Deus levanta um novo juiz mediante o clamor do povo, chamado Elon. Ele se levanta para expulsar novamente os cananeus que invadiram a terra de Israel e expoliavam, portanto, tudo o que eles produziam, levavam embora. Então nós vemos, ele foi juiz durante 10 anos. Após a sua morte, novamente o povo se desvia. Então você observa que a cada morte de um juiz, é a teocracia, o governo de Deus através dos juízes, eles se levantam, eles contra Deus, eles se desviam e clamam a Deus. Deus sempre tem misericórdia, é misericordioso, Deus é sempre benigno e Deus sempre teve misericórdia deles. Aí Deus levantou um outro juiz para protegê-los, chamado Abdon. Abdon também atacou os cananeus, expulsou os cananeus e foi juiz durante 8 anos. Com a morte dele, o povo então se desvia, volta a adorar deuses falsos. Aí Deus os entrega nas mãos dos filisteus. E os filisteus são cruéis, são perversos. Os filisteus dominam, portanto, com toda a força sobre Israel. Aí Deus levanta Sansão, que foi juiz durante 20 anos. Após a morte de Sansão, aí surge agora o juiz da lição de hoje, que nós estudamos, que é Eli. Eli era levita, pertencia à tribo de Levi. Ele era, portanto, sumo sacerdote, fazia o papel de sumo sacerdote. Ele foi ungido por Deus para exercer essa grande função de sumo sacerdote, mas ele foi displicente. Conforme a lição nos mostra, ele não teve o cuidado de ensinar os seus filhos como servir a Deus. Ele não teve aquela preocupação que houve em Josué, que declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele era juiz, era um homem que tinha temor de Deus, mas que deixou seus filhos fazerem o que bem entendiam. Os filhos, portanto, se prostituíam, os filhos faziam tudo ao contrário do que Deus determinou. Então Deus mandou um profeta, porque Deus sempre dá mais uma oportunidade. Ele teve a oportunidade de consertar a sua casa, quando aquele profeta desconhecido foi lá ao encontro dele e disse: olha, Deus não está satisfeito com a atitude de seus filhos. Seus filhos têm se prostituído, seus filhos têm praticado loucura no meio do povo, e Deus então vai castigá-los. Deus vai matá-los no mesmo dia. Eli, se tivesse clamado a Deus, pedido misericórdia,
chamado os filhos e ter feito um concerto com Deus, Deus teria perdoado. Porque o nosso Deus, ele é perdoador, ele é misericordioso. No entanto, Eli deixou para lá, ouviu a mensagem de Deus, a exortação, e não tomou nenhuma providência. Agora, no textuário da lição, nós vemos apenas ele informar aos filhos, olha, o povo está falando de vocês dois, vocês prestem atenção no que estão fazendo, mas não os exortou, não os corrigiu, não os disciplinou, deixou que eles continuassem na prática insana, voltado principalmente ao sexo. Eles levavam mulheres que iam para a frente da tenda da congregação ter caso com eles. Eles então se prostituíam e serviam de mau exemplo para toda a nação. Então Deus agora usa Samuel. É o último profeta, portanto, o último juiz desse período da teocracia. Samuel é escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Nós conhecemos a história da sua concepção, uma concepção que a mãe não podia gerar porque era estéril, mas ela clamou a Deus e Deus deu aquele filho, ela prometeu dá-lo de volta para o Senhor, e ele desde criança serviu a Deus com muita dedicação, com muito carinho, com muita estima. Ele, portanto, foi usado por Deus para falar novamente a Eli o que iria fazer com a casa dele. Aquela primeira profecia não foi atendida. Houve a displicência por parte de Eli de consertar a sua casa. Então agora é a sentença final. Na verdade, os filisteus atacam, é a vez que Eli perde uma batalha, portanto os filisteus prevalecem. Os outros juízes todos foram bem-sucedidos, sempre foram vitoriosos, mas Eli foi derrotado através de seus dois filhos, que levaram a arca de Deus para o acampamento, imaginando que a arca teria poder para livrá-los das mãos dos filisteus. Deixaram de adorar o Deus da arca para adorarem a arca de Deus. Então, os filisteus vieram com toda a força, dominaram, tomaram a arca, mataram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando Eli recebeu a notícia de que seus filhos foram mortos, ele estava sentado em uma cadeira, ele caiu para trás e quebrou seu pescoço com 98 anos de idade. Ele faleceu. A sua nora, esposa de Finéias, que estava grávida, quando recebeu a notícia de que seu esposo estava morto, ela começou a entrar em trabalho de parto, conseguiu dar apenas à luz àquela criança, um menino, e ela mesma pronunciou o nome dele. Icabô, foi-se a glória de Israel. E ali também ela faleceu. Nós vemos a lição nos chamando a atenção, a advertência para nós nos dias atuais. Nós devemos acompanhar o que o comentarista nos transmite, trazendo lições para os nossos dias, que nós não sejamos displicentes como Eli, que saibamos corrigir os nossos filhos, que saibamos levá-los à casa do Senhor, conforme determina Provérbios. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando se desviar, não se desviará. Quando crescer, portanto, não se desviará dele. Nós vemos a história do cristianismo é semelhante à história de Israel. Observamos que até Constantino, a igreja era perseguida, a igreja sofria muito. Então o povo buscava bastante a Deus, o povo clamava por Deus, pagava pelo sofrimento, pelo martírio, muitos foram martirizados naquele momento. Mas quando Constantino oficializou o cristianismo como religião do Império Romano, começou a haver, portanto, a degeneração da igreja oficial do Império Romano. E eles passam por um período de 1000 anos, chamado a Idade Média, 1000 anos de trevas, de escuridão, indo exatamente do século VI até o século XVI, depois de Cristo. Em 1517, exatamente no dia 31 de outubro, quando comemoramos neste ano 502 anos da Reforma Protestante, Deus levanta
um membro do clero romano chamado Martinho Lutero. Ele luta contra as heresias, contra todos os erros cometidos pelo clero romano e estabelece a reforma da igreja, que depois é intitulada o protestantismo, reforma protestante. Mas 100 anos depois dele, há novamente a displicência por parte dos reformadores. Aí Deus levanta um grande líder chamado Philipp Jacob Spener, um alemão, em que ele apresenta um pietismo, portanto, que o povo seja piedoso, o povo deve orar, o povo deve clamar, o povo deve cultuar a Deus, deve dedicar com carinho e estima ao serviço de Deus. Ele escreveu um livro intitulado Pia Desideria, que significa desejos piedosos. E ele conduziu o povo, portanto, a refletir e a voltar às suas atividades como verdadeiros cristãos. Mas 100 anos depois, novamente há displicência dentro do cristianismo. Aí Deus levanta um inglês chamado John Wesley. Ele luta contra a perversão, contra a imoralidade e estabelece um momento chamado de metodismo. Novamente é uma reconciliação do povo com Deus através de John Wesley, que pregou o metodismo. 100 anos depois do metodismo, há novamente a displicência. E Deus agora levanta um lorde inglês que se empenha para um movimento chamado evangelismo. É quando há uma conscientização de que o mundo deve ser evangelizado. Então partem missionários da Europa, principalmente da Europa, da Inglaterra, de outros países europeus, para a evangelização dos povos. É o momento chamado evangelismo. Mas 100 anos depois, já no século XX, há novamente a displicência. Aqueles princípios da reforma que foram corrigidos através dos séculos, novamente retorna à existência da displicência no meio do povo. Aí Deus levanta agora um norte-americano chamado William Seymour. William Seymour era filho de escravos, era cego de um olho, mas ungido por Deus, ele pregou, foi perseguido, foi odiado, maltratado, mas prevaleceu por causa da unção que ele tinha recebido de Deus e estabeleceu um grande movimento no início do século XX chamado pentecostalismo. Então, o pentecostalismo foi uma renovação da reforma no século XVI. Então, tivemos no século XVI a reforma, no século XVII o pietismo, no século XVIII o metodismo, no século XIX o evangelismo, no século XX o pentecostalismo. Nós estamos no século XXI e nós aguardamos um novo movimento para que a igreja novamente se desperte para uma grande obra que anteceda a volta de Jesus. Nós temos pregado que Jesus está voltando, mas precisamos nos conscientizar, não podemos permitir que haja degeneração. A lição fala da degeneração sacerdotal naqueles dias de Eli. Nos nossos dias deve haver um despertamento, um avivamento espiritual, e eu daria um nome a esse movimento, eu chamaria de avivamentalismo. Seria o tema desse movimento, chamado avivamentalismo. Nós nos despertarmos, nós buscarmos a Deus, orarmos, jejuarmos, consagrarmos as nossas vidas e fazermos o povo todo a adorar a Deus na beleza da sua santidade, como Deus deseja, mesmo que venha a perseguição, mas no meio dessa perseguição, muitos voltem, muitos que estão desviados clamem a misericórdia de Deus, muitos aceitem a Jesus, e nesse momento, portanto, desse grande despertamento, a igreja seja arrebatada, que essa é a nossa esperança. Portanto, a lição deve ser contemporizada, tem que ser trazida para os nossos dias. O comentarista foi feliz na apresentação destes temas, neste
quarto trimestre, exatamente para nós observarmos esses acontecimentos históricos de Israel que não podem ser feitos por nós, não podemos copiá-los e praticá-los. Nós devemos tirar a lição e percebemos que os sacerdotes levíticos sofreram esse embate por causa da displicência de Eli, do pecado de seus 2 filhos. E concluindo, nós vemos que Deus levantou o último sacerdote chamado Samuel. Samuel, como dissemos, ele foi usado por Deus desde a sua infância, foi ungido por Deus, tornou-se um grande líder do povo, um grande juiz, dando sequência à teocracia. Ele é o último juiz, ele faz, portanto, a transferência, ele faz, portanto, o momento da passagem da teocracia para a monarquia. Ele é o último juiz temente a Deus, mas que também foi displicente com os filhos. Os filhos praticavam coisas que Deus não concordava. E aí nós vemos o povo falar para Samuel que precisavam de um rei, porque ele estava velho e aqueles seus filhos não podiam substituí-lo. E nós vemos tanto Eli como Samuel indicando os filhos para serem seus assessores. A própria Bíblia diz que Samuel designou a função de juízes para os 2 filhos, quando na verdade era um cargo exclusivo concedido por Deus, aqueles que foram usados durante toda a história da teocracia, todos os 14 juízes, incluindo Samuel. Portanto, meu amado irmão, professor da escola dominical que nos acompanha, que você possa apresentar este tema sobre a degeneração da liderança sacerdotal como um exemplo no passado, que não pode ser repetido no presente. Nós devemos, portanto, nos consagrar, conforme eu já disse, buscar ao Senhor, clamarmos por um grande avivamento para o nosso país, o Brasil, e assim não sermos surpreendidos na volta gloriosa de Jesus. É a nossa esperança, é a vinda de Jesus, que Ele possa nos encontrar praticando com muito amor a sua obra, dedicados de dia e de noite, mediante o jejum, a consagração, e juntos dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Você que nos acompanhou, desejo sucesso na sua aula que será ministrada sobre este tema. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. Receba, portanto, o meu abraço. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deste de, neste dia, nós estamos aqui ministrando esta pré-aula, intitulada A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Que este tema sirva de reflexão, sirva, portanto, para nos chamar a atenção e nós nos dedicarmos com muito afinco a fazermos conforme a Tua vontade. Porque, Senhor, se nós estivermos nas diretrizes estabelecidas por Ti, nós seremos bem-sucedidos no nosso ministério e nunca seremos reprovados, mas sempre seremos abençoados por Ti. Deus Santo, em nome de Jesus, nós oramos. Amém.